Opa, então estamos gravando, né? Estamos oficialmente aqui abrindo esse evento. Projetando Ânima gentilmente me convidou. Eu já recebi outros convites do Projetando Ânima antes e foi muito bacana porque o pessoal que organizou nos outros anos em que eu participei, acho que foi 1 ou 2 anos, são pessoas assim com as quais eu acabei estreitando laços depois dentro do mercado, seja da arte, seja do design. E então a gente fica super feliz quando esses contatos acontecem, né? Eu sou meio corrida, ocupadíssima, e eu saí de uma instituição e agora eu tenho aula numa outra instituição às 8h20. Então, eu vou ficar com vocês até às 8h. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, vou mostrar algumas ideias sobre design e conceito, e eu vou deixar um tempinho para vocês me fazerem perguntas, né? Vou me apresentar um pouquinho do meu trabalho também. E eu entendo que acho que a maioria de vocês é da área ou da arquitetura, ou do design, ou da comunicação. Então, se vocês quiserem colocar aqui no chat o curso de vocês, aí eu vou ficar bem feliz de saber de que áreas que eu estou reunindo aqui. Mas o pessoal comentou comigo que são os designs de interiores. Olha ali, ó, o Alisson já colocou aqui de design. Que legal, Alisson. Design de games, de interiores, gráfico. Que massa. Digital, arquitetura e urbanismo, design, arquitetura, design de produto, games. Então, é tudo design, né? Design de interiores. E eu acho muito legal que são todos esses designs que compõem a alma daquilo que a gente está trabalhando, que são as artes visuais aplicadas, né? Então, existe uma arte visual que ela é, digamos assim, algo que a gente conversa do fundo da alma para o mundo, né? Para a coletividade. E existe uma arte aplicada, aplicada ao nosso viver, aplicada ao nosso dia a dia, aplicada também ao nosso espaço, né? No caso da arquitetura dos interiores, da conservação e do restauro, o espaço daquilo que usamos, nossas interfaces, nosso entretenimento, que também é educativo, nosso celular, computador, moda, aquilo que nos veste. Então, tudo isso, gente, faz parte de um mesmo saber. Eu vou tentar usar o Zoom aqui para compartilhar minha tela. Vocês estão vendo alguma coisa? Eu vou tentar colocar meu slide aqui. Aqui no meu trabalho, eu uso muito o Teams. Então, eu estou meio destreinada do Zoom aqui. Vocês conseguem, gente? Se alguém A gente puder tá só vendo me... certinho, sim. Sim, a gente está vendo. Perfeito. Ai, perfeito, gente. Obrigada para o pessoal que colocou aqui o seu curso. Eu vou dar uma olhadinha no chat também. Então, pessoal, deixa eu só colocar aqui no cantinho. Isso. Daí eu fecho o chat um pouquinho. Eu vou fechar o chat só um pouquinho, tá, gente? Para a gente conversar. Então, né? Você deve estar se perguntando quem sou eu, quem é essa professora ou essa profissional que veio conversar com vocês. Eu venho diretamente, né, de um mundo bem visual, bem gráfico, e acho que foi por isso até que eu recebi esse convite da instituição. E vou falar um pouquinho sobre mim, né? Vou mostrar uma imagem, assim, num primeiro momento, e como a gente está falando de conceito, imagem fala muito sobre a gente, e imagem tem a ver também com as nossas preferências, com os nossos confortos, com aquilo que nos faz bem. Então, para brincar um pouquinho com vocês nesse primeiro momento, que ainda tem gente entrando, eu trouxe essa ilustração super divertida da Maori Sakai, que fala um pouquinho sobre esse mundo dos criativos quando ninguém está olhando, né? Que são os sapatos jogados, o gato na poltrona, e isso acaba me definindo também. Eu tenho muito contato com artistas de fora, que eu conheci pelo Instagram, que eu conheci na vida profissional nos congressos, ou que eu conheço, né, pessoalmente, e é muito legal a gente sempre estar citando ou trazendo um pouquinho do trabalho de outras pessoas com a gente. Hoje eu vou trazer um pouquinho do meu trabalho e também do trabalho de alguns colegas,
para falar, então, sobre design e conceito nesse mundo profissional que a gente vive, onde o design não pode ser mecânico, onde ele tem que ter muita alma e ele só tem algo a dizer para o mundo quando ele está imbuído de uma mensagem. Então, eu vou começar até aqui numa jornada em preto, vermelho, preto, branco e amarelo, os toquinhos de vermelho no meio, e no final a gente vai voltar para essas mesmas cores que eu vou falar para vocês por quê. Então, hoje, gente, eu trabalho com o International Baccalaureate, eu trabalho com uma certificação internacional. Nessa certificação internacional que une as universidades de fora ao Brasil, são as universidades de Stanford, Harvard, Felt, a Universidade de Lisboa, são universidades no mundo inteiro que têm uma ligação, né, com a qualidade e o saber, a produção, a reflexão no mundo crítico. E dentro dessa instituição, então, eu dou aula de design, dou aula de artes midiáticas e também de teoria da comunicação. Eu tenho uma empresa também, que é o famoso você dá aula ou você só dá aula, né? Ou você trabalha. Eu trabalho muito dando aula, gente, eu sempre fui professora, mas eu também sempre fui criativa. E nos últimos anos eu montei uma empresa chamada Lean Marketing, que tem também dentro dessa marca um conceito muito sólido, como vocês podem ver pelas cores retas, como vocês podem ver pela tipografia bem marcada em letras capitais. Eu trabalho bastante com empresas muito concretas, né? Empresas de tecnologia, algumas empresas de construção, algumas indústrias. Então, eu preciso ter uma marca que se reflita um pouquinho nessa solidez, nessa tradição que eles querem, mas com um toque da modernidade do design também. Lean ainda é o meu primeiro nome, as primeiras letras do meu sobrenome, né, Adriane Linhares, mas também faz referência a uma metodologia do design que se chama Lean, com EA, que se refere à qualidade do pensamento criativo. Então, é sempre legal, assim, quando a gente, toda vez que olha uma marca, toda vez que olha aquilo que a gente está criando, e ela fala alguma coisa para nós sobre aquilo que a gente acredita. Eu acredito muito naquilo que eu faço, e por isso que eu estou hoje aqui conversando com vocês. Eu tenho um currículo enorme, cheio de coisas, eu só estou mostrando para vocês bem rapidinho, e se alguém quiser me perguntar alguma coisa depois. E basicamente, né, tem algumas coisas que estão em inglês no meu slide, porque eu acabo falando com bastante gente de fora, mas também do Brasil todo. Eu adoro português, tá, gente? Não tem nada contra o inglês, é que eu trabalho muito com inglês, mas eu trabalho muito com design, texto, cursos relacionados ao mundo mais internacional, tanto de alguns paradigmas do design quanto da criação, e trabalho bastante com gente, né, o tempo todo. Eu já fui coordenadora pedagógica dentro aqui de uma das instituições do Anima, fui coordenadora do design gráfico e trabalhei nos cursos de animação, muito ainda trabalho com animação, na outra instituição que trabalho, e com artes audiovisuais e design de interiores e arquitetura na área de expressão visual. Então, gente, eu vou mostrar muito rapidinho, nessa 1 hora que a gente tem juntos, que é pouquinho, um pouquinho do meu trabalho, só para vocês saberem, assim, que é muito legal, assim, a gente dentro de um mundo muito marketing, né? A minha empresa faz muito marketing digital e, para isso, ela acaba usando, né, as artes do vídeo, as artes do motion graphics, as artes da tipografia, mas ela precisa vir de uma criação. No meu caso, eu gosto muito de criação analógica, eu sempre fui muito, assim, desenhista, né? Sempre fui muito de adorar, assim, aquele cheiro de tinta, canetinhas, e essas coisas acabam fazendo parte um pouco do nosso processo criativo. Eu também adoro o mundo digital, mas hoje eu estou compondo bastante coisas no analógico, né? Estou mostrando para vocês. Essas pinturas são pinturas feitas em uns papéis assim gigantes, que são papéis de seda, e cortadas para compor um desenho.
E essas imagens, ultimamente, né, elas fazem parte de um projeto de exposição, que a primeira parte eu consegui expor em Portugal, e a segunda parte está indo para lá também, que se refere a essa composição de pessoas naquilo que a gente chama de alto contraste dentro do design. Então, eu fiz uma recuperação do mundo pop, né? Eu estou me referenciando aqui a algumas personalidades do mundo pop, porque eu gosto bastante de música pop, gosto bastante, assim, de celebridades, essas coisas, gosto bastante do mundo geek, então eu estou sempre referenciando algumas pessoas nessas minhas pinturas, seja em papel, em cortes, em desenho, ou aqui misturando cortes e tinta. Algumas das minhas paixões são misturar esses elementos. E essa misturança de elementos é daí uma parte do meu conceito como designer. Aqui tem uma imagem que ficou até um pouquinho tortinha, que é do David Bowie. Eu gosto muito do David Bowie, gente. Talvez muitos de vocês tenham ouvido falar por aí, que vocês são, às vezes, muito novos, mas é um cantor que foi bem importante também no design, nas artes visuais e na moda, porque muitas coisas que ele fez acabaram resultando no avanço da tecnologia. Uma das coisas atreladas a esse cantor é a criação do Spotify e do streaming. Então, é muito legal ver, né, como um processo assim, que era um hard rock, que também eu também não era do meu tempo, e a gente começou a ver isso se reverberando numa mudança no mundo, né? E ele tem um olho verde e outro azul, então eu fiz essa pintura para homenageá-lo, que também fez parte da última exposição que eu fiz. Essas últimas aqui, eu estou criando em formato de animação analógica, que eu gosto bastante de stop motion, e estou fazendo assim como se fossem umas colagens, e elas estão ainda em produção, ó, vocês são os meus testers aqui. Como vocês estão vendo, eu gosto bastante de coisas abstratas, mas também gosto bastante de misturar algumas referências que muitas vezes o público não conhece, mas não tem problema se ele não conhecer, porque o público ele vai sentir e dentro do seu repertório ele vai interpretar os teus conceitos. Então, estou mostrando para vocês aqui uma série de pinturas, essas últimas, que foram baseadas nos poemas de um francês chamado Charles Baudelaire, que são As Flores do Mal, e que resultaram, né, numa produção muito específica, que vai acabar virando uma história em quadrinhos aí em breve, que eu também estou desenvolvendo. Então, uma coisa muito importante, assim, que eu diria para vocês, que a Rafa me comentou que vocês estavam, em sua maioria, ali começando o curso, é não deixar os projetos paralelos de lado. Até dá para deixar no paralelo, mas a gente não pode esquecê-los, porque são eles que vão abrir depois um outro universo para você, contatos, né? Com essas pinturas eu acabei mandando para umas exposições de fora e tô vendo isso acontecer, fazendo amizade com uma pessoa ou outra. Algumas coisas eu postei no Instagram, fiz contato com uma revista que eu adoro, chamada Juxtapose, que até vou colocar no chat depois, que é uma revista de design, de cultura pop, de arte urbana, que eu acho muito legal e que, né, achou bem bacana meu trabalho, me contatou para de repente publicar lá. Eu não vou ganhar nada com isso, mas eu estou ganhando contatos, networking, e isso é uma coisa importante também. E aqui tem algumas das minhas gravuras. Eu já fui professora de gravura, né, dentro do Anima também, e já fiz um monte de coisa porque eu faço doutorado. E o doutorado sempre obriga a gente a produzir muito. Então, dentro desse meu mundo acadêmico, eu tenho um doutorado que eu estou fazendo em comunicação e design na área de estética. E esse doutorado me força, por um lado, a estar sempre, sim, no mercado. Então, pessoal, olha, se eu puder falar alguma coisa para vocês, estar presente, ir nas coisas que convidam vocês, tem uma exposição legal na cidade, vá. Tem uma fala de alguém interessante na universidade, hoje você não vai ter aula. Cara, vá, porque aquela pessoa pode te trazer uma ideia. E um dos momentos que mais me marcou foi esse ano em que eu estive no Kismet,
Coloquei aqui o logo desse congresso, que vocês podem ver que ele é bem, entre aspas, feio, que ele é a estética do feio, mas que ele se conecta com uma arte jovem. Ele é um congresso de design que acontece na Europa, cada ano é um lugar, né? Mas ele foi originado de uma parceria entre artistas, designers e pesquisadores que gostam de cultura urbana. E isso não é muito fácil de a gente achar no mercado. Então, quando a gente vai num congresso desses, a gente conhece arquitetos com uma outra cabeça, produtores de espaço com outras ideias, e isso é sempre muito bom para nós. Para mostrar um pouquinho para a galera aqui de animação, né? Vou mostrar aqui dentro dessa instituição algumas das coisas que eu dirigi. Eu trabalho bastante com audiovisual dentro da minha empresa, porque as empresas também pedem. Então, sempre trabalhei com as questões de cultura pop fílmica também, só para mostrar para vocês, muitas releituras de trabalhos feitas pelos alunos acabaram acendendo vários projetos bacanas e também foram publicados, né? Então, alguns desses projetos, depois eu posso até deixar disponível para o pessoal do Projetando mostrar para vocês, porque eles são bem bonitos, mas a gente ia ficar até as 11 da noite aqui se fosse mostrar cada um deles. Mas as ideias sempre estão relacionadas com uma releitura sobre um outro olhar, né? E, então eu vou deixar alguns links para vocês verem. Aqui, queria mostrar umas animações para vocês especiais para mim, que elas acabaram sendo premiadas, foram exibidas aqui nos festivais de Curitiba, né? Aqui em Curitiba tem um lugar muito legal chamado Cine Passeio, e por aqui que a gente cedia os festivais e as exibições de vídeos do Anima Mundi, e eles foram exibidos, foi super bacana. E algumas exposições, né, foram criadas também para o espaço da Gibiteca, com o qual a gente aqui do gráfico tem bastante gente do gráfico aí, né? A gente tem muita relação com a Gibiteca, porque o mundo editorial tem muito a ver com aquilo que está acontecendo nesse momento, é, pelas gerações que têm uma outra cabeça estética. E nesse ponto eu dou parabéns para vocês que estão, né, começando uma faculdade e que vão trazer outras noções de beleza para nós. Aqui a gente fez uma proposta, né, de uma exposição do Mister Missang nos 40 anos da Gibiteca, e ainda em proposta, né, e daí vieram todas essas questões, né, financeiras que a gente está enfrentando no momento, e a gente está esperando que isso uma hora se concretize. Dentro desse mundo editorial, gente, muitos alunos fizeram coisas muito bacanas com pequenos conceitos. E eu queria mostrar para vocês, assim, esses cases que daí, nesse caso, foram feitos pelos alunos e que tiveram também um pouquinho desse aprofundamento em conceito, para eu explicar depois para vocês um pouquinho sobre a teoria do conceito. Quando a gente vê um case criado pelos alunos que tinham liberdade total para fazer aquilo que eles quisessem, desde que eles incluíssem uma ideia visual, de certa forma mercadológica, e que também fosse adequada para a cidade de Curitiba, nesse caso, né? A gente escolheu alguns espaços, um deles era o Museu Alfredo Andersen, se alguém vier para Curitiba, venha conhecer, e outro era a Gibiteca de Curitiba. E aqui os alunos tiveram a ideia incrível de fazer um Natal Alfredo Andersen, que o Alfredo Andersen, ele foi um artista norueguês que caiu aqui numa cidade litorânea no Paraná, no século XIX, e ele fixou raízes aqui, casou com uma moça índia caiçara e se fixou em Curitiba para se tornar um grande pintor, influenciador de toda uma cena da pintura brasileira. E então elas pensaram, Noruega, Natal, Natal branco, nunca teve uma celebração de Natal relacionada com a contribuição do Andersen. Então eles fizeram um case assim incrível de fazer um evento de Natal celebrando esse museu, celebrando esse artista para que ele volte à memória do povo. E qual é o conceito?
dar isso de presente para a humanidade, para as pessoas no Natal, uma exposição em que eles possam compor um espírito de trocar presentes. E há muito tempo atrás, quer dizer, há muito tempo, é, os presentes de Natal eram meramente coisas confeccionadas pela família, presentinhos que a avó, a mãe, a tia confeccionavam e davam um para o outro. E na Europa isso era muito comum, por isso que as árvores são entupidas de enfeitinhos, né? E isso também faz parte de todo um design. Tem uma amiga que é a designer de interiores, ela não está mais entre nós, gente, é a Rosana. A Rosana já mora no andar de cima, uma designer de interiores maravilhosa, cujo trabalho na Holanda, quando ela se mudou no Brasil, era compor espaços de Natal para as famílias holandesas que a contratavam. Então, ela fazia pequenos espaços assim, restaurantes, cafés, e também famílias que achavam muito legal ter alguém, um designer, para compor um espaço na sua sala, na sua casa, na sua vida. E para isso ela fazia toda uma pesquisa dentro da família, né? E recuperava esses objetos antigos. Essa exposição que esses alunos pensaram tinha esse conceito: presentificar o Natal em forma de memórias. E se a memória é sobre um pintor, os presentes têm que ser a própria pintura. Então, por que os penduricalhos da árvore não serem as pinturas do Andersen? Então, eles desenvolveram uns cartões em formato de penduricalho de árvore, mas com toda uma resistência ao passar dos anos. Eles eram confeccionados numa espécie de plástico flexível com a foto aplicada e esmaltada por cima, e isso acaba sendo uma coisa bem bacana dentro de uma paleta de cor que o Andersen possuía. Então, isso, dentro de um trabalho acadêmico, já é um conceito muito, muito luxuoso, né? Que é não esquecer por que você está fazendo. Vamos só pegar esse museu, vamos colocar um nome, exposição não sei do quê. Não, vamos pensar no momento, que já é o design estratégico, vamos pensar na paleta de cor que está presente na obra do artista, vamos pensar no momento que se relaciona com o país dele, que é a celebração do Natal, e vamos pensar o que as pessoas fazem no Natal nesse país da onde ele vem. Então, isso vai se tornando uma espécie de círculo afetivo. E eu queria muito mostrar esse case para vocês por causa disso. Aí, gente, fiz várias coisas relacionadas ao design gráfico e à moda. Eu não sei se tem alguém da moda aqui, mas eu trabalho bastante com moda também. A minha pesquisa é sobre moda e sobre direção de arte em moda também, né? Então, eu passei aqui alguns cases só para não demorar muito, porque eu sei que eu vou acabar demorando se eu falar sobre cada um, mas eu deixo esse material todo à disposição de vocês, gente, para vocês verem os vídeos se quiserem. E um pouquinho de mim aqui, around the world, né? Eu faço bastante coisa relacionada com a Unesco, porque eu sou parte de um comitê, que eu vou falar para vocês depois, e daí, se vocês quiserem o contato desse comitê, que é um voluntariado, eu convido vocês depois. Dentro dessa questão universitária, uma coisa muito legal, assim, foi pensar no design com conceito também aplicado às marcas institucionais, né? Então, dentro dessas marcas institucionais, né? Aqui coloquei uma foto de eu no Halloween. Tem alguns vídeos, gente, que o pessoal me entrevistou para falar um pouquinho sobre estética. Como vocês viram, eu gosto bastante de falar em eventos e tal, então tem umas coisas bem bacanas sobre moda e cinema, já que eu falo bastante de cinema e moda, o pessoal acaba me chamando para falar sobre essa cultura pop, né? Eu tô aguardando o Oscar aqui ansiosamente, não sei se alguém mais fica até de madrugada vendo o Oscar. Eu sou essa pessoa. E eu também gosto muito assim de trabalhar a questão do conceito no vestuário, né? E o cinema é cheio disso, gente. Então, para quem gosta de falar sobre conceito, a moda é um prato cheio. Mas eu queria falar sobre aquele outro conceito, que esse meu outro slide aqui estava aqui no meio, e falar um pouquinho sobre algumas marcas que foram feitas especificamente para alguns eventos na faculdade.
e que são simples, e que mesmo os alunos, assim, que estão exercitando esse conceito, eles vão estar fazendo um trabalho tão complexo quanto um cara aí que está numa bagagem de mercado enorme. Eu vou citar uma frase bem famosa da publicidade, que é o meio é a mensagem. Então, existiram várias, né, discussões, um publicitário famoso chamado Eloy Zanetti, e outros publicitários muito legais, são o Washington Oliveto, que são de uma geração anterior, que criaram muitas coisas baseadas nessa frase. E essa frase ela foi importada para o design para a gente pensar naquilo que a gente considera uma marca de uma empresa. O que a marca está dizendo quando ela tem esse logo, quando ela tem essas cores, né? Quando ela tem essas premissas, essa musiquinha, toda a roupagem de uma marca já é a mensagem do que a marca é. Então, não é só um logo, né? Por isso que não é só uma trilha de filme, não é só uma paleta de cor qualquer aí que combina com tudo que eu vou escolher. Porque essa mensagem, ela é captada pela gente no nosso subconsciente e ela transmite valores, né? No caso da minha marca lá atrás que eu mostrei, preto e branco. Eu também tenho uma paleta verde, cinza, cinza porque eu trabalho com indústrias, então tem essa questão do metal, do metalizado, do urbanizado, e também trabalho com o verde porque eu trabalho bastante com as questões de sustentabilidade. Então, eu tenho que pensar nesses valores que eu estou passando. E aqui a gente fez duas marcas dentro de dois eventos que a gente fez para a universidade. Eu cito essas aqui porque elas foram feitas para o Anima, então, né, para uma universidade que fez parte do Anima, então por isso que eu trouxe essas para vocês, para não trazer das concorrentes, né? E uma delas foi muito legal, eu quero citar aqui os professores que fizeram parte disso, que são a professora Neuza Palmieri, né, eu, a professora Lucília Lencastro, que foram professores que criaram, assim, alguns eventos, e uma agência experimental de design, formada por vocês, alunos, teve que ser desafiada a pensar num evento. O que que era esse evento, gente? Se vocês quiserem até responder ali rapidinho, se eu olhar essa marca que foi criada, né, pelos alunos antes da pandemia, qual era a noção que a gente tinha aqui? Ninguém tinha sido confinado, estava todo mundo no mesmo espaço, e a gente tinha que virar a noite, ó, virar a noite para cumprir um objetivo. Esse objetivo era fazer parte de uma competição, que nesse caso unia os cursos de design, relações internacionais, e daí todos os cursos de design, né, interiores, animação, gráfico, para fazer uma resolução de marca que ajudasse a criar um aplicativo para os refugiados e imigrantes que estivessem chegando na cidade de Curitiba. Então, esse hackathon envolveu relações internacionais, todos os designs, está aqui design gráfico, mas foram todos, e o pessoal da tecnologia ali, que é o pessoal de análise e desenvolvimento de sistemas. No final do dia, né, no final da noite, no caso, no amanhecer, ao cair desse sol, após a noite, aí a gente chamou um pessoal da cidade, incluindo Prefeitura, Secretaria de Direitos Humanos de Curitiba, algumas ONGs relacionadas ao acolhimento de imigrantes e refugiados, para escolher a melhor solução, né, para um aplicativo de design que fosse funcionante e que se comunicasse internacionalmente com as pessoas. Então, os alunos tiveram que pensar nisso, e esse é o logo que representou essas questões para informar a sociedade do que a gente estava fazendo. Então, foi bem legal, porque os alunos acabaram captando, eles acabaram também ficando mais seguros ali no uso de um sol. E o preto, branco e amarelo, gente, são cores bem emblemáticas do design, né? O amarelo porque acende o sol da criatividade, o preto porque ele é tradição, mas ele também é mistério, da onde tudo pode surgir,
e o branco porque ele é, né, digamos assim, a mãe da luz. Então, todas essas cores, se vocês verem no design, elas sempre estão numa tríade, que o pessoal do design gosta bastante. O Design Overnight, gente, ele foi um evento que também era uma virada criativa durante a noite, mas ele era mais ligado ao design gráfico, que tinha que esmiuçar um problema de uma empresa que tinha uma causa, comprometer-se com uma causa social. E por isso que a gente tem ali, né, também foi desenvolvido por essas pessoas que comentei com vocês junto comigo, e os alunos da agência experimental. Dentre eles, vou citar aqui o João Brondi, que foi um dos grandes criadores dessa marca, está usando a tipografia, né, do curso, e que pensou na ideia das lâmpadas, também do binóculo e também dos equipamentos de análise, porque era, além de ser uma coisa macro, tinha uma análise muito profunda de um problema que alguma ONG ou alguma instituição de causa social estivesse passando e que fosse resolvido pelo design. Nesse momento, essas duas forças da empresa originária e da equipe de alunos iam unir-se num prol de um objetivo. Então, foram coisas feitas no mundo acadêmico, que se a gente for pensar, né, acabam trazendo muito impacto, né, acabaram sendo envolvidas nos prêmios da cidade também, e foi bem bacana. Eu falo bastante de causas sociais, gente, porque eu sou parte, né, de um comitê que une alguns pilares importantes sociais, que são a Unesco, né, que são a ProDesign aqui no Paraná, ela é bem forte, que é um birô de design, acho que deve ter um em cada cidade, e o Centro Brasil Design, que organiza os concursos, os júris, os comitês de design em todo o Brasil. E é um trabalho voluntário que faz projetos pró-educativos, monta, né, exposições, manda alunos estudarem em outros lugares e promove também concursos internacionais de design. É bem legal ficar ligado nessas plataformas, né? Aqui eu coloquei ali em cima City of Design Curitiba, que Curitiba é uma das cidades que tem desde 2014 um selo especial, como se fosse um Oscar do design, concedido pela Unesco, e então a gente tem esse selo, né? Outras cidades também possuem. Se não me engano, Fortaleza e BH, tá? Aqui tá uma fotinho com a galera, são super legais. E voltando então, gente, eu mostrei para vocês a marca de 2 eventos e mostrei a composição de uma exposição de Natal. Mas sempre, gente, um case de conceito em arte transposto em um design de marca acaba trazendo uma marca registrada que nunca mais vai sair, né? Então, o que acontece aqui, ó, eu vou falar só mais um pouquinho, deixar vocês perguntarem tudo, vou ler tudo que está no chat. Tem muito a ver com uma identidade. Então, assim, se eu acabo criando algo e levo aquilo para o meu espaço, levo aquilo para o meu produto, levo aquilo para mim, eu estou criando algo de identidade visual. E o que é identidade visual? É algo assim que é um pilar para tudo. As pessoas acham que é só do design, né? Design bacharelado, tal, ou design gráfico. Identidade visual é tudo, gente. É um princípio da arte que adaptado ao design, e daí eu vou falar de animação, vou falar de um estilo de filmar do Scorsese, eu vou falar de um estilo de composição de roteiro do Christopher Nolan, eu vou falar de várias coisas, né, da arte em moda do Ronaldo Fraga, eu vou falar que identidade visual, ela é o pilar também de um conceito com o qual a gente se conecta e com o qual o nosso produto se conecta, com aquele público que vai consumi-lo, né? E a identidade visual é o que faz o cubismo ser dito, isso é cubismo, né? O futurismo ser dito, aquilo é futurismo, e também é aquilo que me diz, nossa, eu tô dentro de uma loja da Natura, mas ela não é a loja do Boticário. Então, essas coisas fazem com que a gente
internamente acenda uma lâmpada, né? Que nos informa algo muito mais rápido do que palavras ou de que uma pergunta e resposta possam responder. É instantâneo, gente. Porque a gente é muito visual. E daí eu usei uma pintura aqui para vocês verem, muito estranha até, de um ratinho fotografando, mas eu vou mostrar por quê, para vocês fazerem um exercício. Então, já que era para eu falar um pouquinho de conceito, eu dividi 3 cases para mostrar para vocês muito rapidinho. Um relacionado às artes visuais gráficas que se tornaram design, e é esse que eu estou mostrando para vocês. E eu queria saber se vocês conhecem esse artista, e se vocês já viram essa obra, que eu acredito que sim. Agora é o horário que eu vou dar uma olhadinha no chat ali. Vocês estão falando um monte de coisa. Número de matrícula, já. Alguém colocou aqui. Muito bem, gente. Bansky, Banksy. Isso mesmo, Boa pessoal. noite, professora. Eu estou ouvindo Boa muitos noite. elogios das artes aqui. Ouvi muitos Que elogios massa! maravilhosos. Falaram que as artes estão cada vez lindas, lindas mesmo. Na verdade, e aquilo, né, gente? Como a gente é nutrido pelos olhos, né, pessoal? A gente é nutrido pelos olhos, pelos nossos sentidos, né? Quando a gente ouve uma música legal. E eu queria muito dividir com vocês esse case, né? Que imaginei que vocês conhecessem mesmo. Obrigada, viu, Brenda? Tô aqui, qualquer coisa grita. Eu tô bem feliz, assim. E vocês também, gente, podem me interromper, tá? Abrir microfone, falar o que vocês quiserem. Eu queria agora que vocês já viram essa obra, olharam bem, 1, 2, 3, que vocês fechassem os olhos, pouquinho só, muito bem. Contar 5 segundos, que é o tempo que a imagem volta para nossa memória. 5 segundos. E eu voltei, então, para a gente tentar organizar a ideia e o conceito por trás dessa obra na nossa cabeça. Vocês conseguem, gente, se lembrar o que é o número 1 aqui nessa imagem? Se vocês conseguirem, vai ser ótimo. Um balão vermelho, muito bem. O balão vermelho tem que formato? Um balão de coração, muito bom. E o segundo, gente, o que é o segundo? Um vestido, muito bem. Esse vestido é curto ou longo? Curto. Esse vestido tem manga ou não? Vocês conseguem lembrar? Tem manga. Não, não tem manga. Vestido curto voando. Tá, preencham o formulário que segue, tá, pessoal? E a resposta conceito na palavra-chave, viu? Fui eu que escolhi essa palavra. E o 3 é o quê, pessoal? Ó, gente, obedeçam o Antônio aí, por favor, preencha o formulário para vocês terem presença e tudo. Quem é o terceiro? É um muro? O que a galera colocou aqui? Nossa, tô super curiosa para ver o que vocês estão. Vixe, não lembro. É assim mesmo, Maria Eduarda? Nossa, tô adorando as respostas aqui. Todo mundo, olha, Luana, Maria Eduarda, Natália, Antônio Júnior. Alguém falou aqui de parede. Isso mesmo. Banksy, visitei uma exposição, todas as artes são lindas. Então, pessoal, o Banksy realmente é um cara alucinante. E tá aqui a pintura, né? Sem os. Só para vocês fazerem o exercício de memorização. E quando a gente entende que um pintor manda uma arte para o mundo, na época, essa obra originalmente apareceu na rua de um dia para o outro, embaixo de um viaduto, num lugar assim não muito glamouroso da cidade, e ela foi doada para a humanidade. Então, o próprio conceito da estratégia desse artista foi que fosse algo marginal. E quando eu falo marginal, estou falando à margem, né? Porque ele estava embaixo de um viaduto, à margem da grande sociedade. E, ironia das ironias, acabou dentro das grandes galerias, né? E um dia pintaram em cima dessa obra. Mas não tem problema. Essa obra, um tempo depois, reapareceu em outro lugar.
E ela reapareceu porque ela é a alma do artista voando para seu público. E essa alma não pode ser segura, essa alma não vai ser impedida. Esse coração, que é a própria criação do Banksy, que é a única coisa mais cromatizada da obra, ela vai quebrar o branco e preto da vida da cidade e ela vai entender que essa menina que está aqui, de repente, ela não tem acesso a todas as obras que ela poderia ver numa galeria, mas não tem problema. Enquanto ela se despede desse balão, ela nunca vai esquecer dele. Então, ela está imortalizada no muro. E o Banksy é um artista que muita gente não sabe quem é, muita gente nunca viu. Existe muita polêmica, né, sobre ele se manter em segredo. E ele acaba usando os elementos que cercam a natureza da obra, natureza artificial, com os fios e canos da cidade, e a natureza real que tenta nascer embaixo do muro. Então, essa criação, ela já tem esse conceito de ser uma marca registrada desse mesmo artista. Ele vai fazer dessa questão transgressora, mas ao mesmo tempo, gente, bem pop, tanto que a maioria lembrou, né? Bem pop, como sua marca registrada. Fácil memorização, fácil acesso, é para todo mundo, tá na rua, mas é claro que ele também vai poder criar uma marca com isso, né? Então, esse já acaba sendo o conceito que ele tem. Aqui, eu trouxe uma outra obra dele para vocês verem como o conceito daí do criativo não é desintegrado, né? Então, ele fez uma obra diferente, mas ao mesmo tempo ela tem a mesma característica de alto contraste, que a gente pode fazer exercícios com isso, viu, gente? Pega uma foto, um papel vegetal ou sulfurizé, eu sempre faço com meus alunos isso, para fazer um gestalt dessa imagem. Pega as partes mais brilhantes, mais fortes, colore com lápis preto e você vai ter um alto contraste daquela imagem. Por si só, ela já é uma extração da parte mais forte daquela imagem. É bem legal esse exercício. O Banksy, aqui, eu queria que vocês olhassem esses 3 pilares. Esse é um processo triádico, gente, com o qual a nossa mente vai andando. A nossa mente, geralmente, ela se processa em uma primeira identificação, a primeira coisa que a gente vê. No meu caso, coloquei o meu aqui, atirador de bombas. Segundo processo, logo em seguida que eu vi um atirador de bombas, eu entendo que ele é mascarado, que ele tem um boné, talvez seja uma coisa meio criminosa. E num terceiro momento, eu olho aquilo que está colorido. Para mim, tá? Pode ser que de vocês essa ordem seja diferente. Mas geralmente, em 3 momentos, no meu cérebro, a minha neuroestética é acionada e eu consigo identificar quais são esses fatores. Então, isso também vale, gente, para aquela criação de marca, né? O sol do hackathon, o quadrado preto, que é a faculdade com as luzes apagadas, né? E o pequeno risquinho branco em volta do sol amarelo, que é a lua surgindo. Então, são 3 coisas. Sempre é uma boa se manter em 3 para não ficar algo muito complexo. Tem muito designer que consegue fazer algo acima disso, né? E o que acontece é que esse processo de criação, ele acaba sendo também para o público, não é só para você, né? Então, aí quando ele é para o público, para contar quem você é, a gente já chama isso de um princípio de identidade visual. Que demais, né, gente? Então, se eu ver um Banksy que seja outra imagem, outra coisa, ou eu vou dizer que é o Banksy, ou vou lá no Ratinho, que também era dele, ou eu vou dizer que é uma imitação do Banksy, porque ele conseguiu criar um estilo. Às vezes, gente, a gente, como compositor de um espaço, como um arquiteto, a gente vai pôr o nosso estilo, mas a gente vai ter que pensar naquilo que o cliente precisa. Então, é uma solução de problemas. A gente não está aqui só para se expressar, a gente está aqui para resolver algo para alguém. E aqui, no caso, o que o Banksy quis fazer é resolver a questão de que a arte é inacessível e que a arte está em todo lugar.
mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não veja, ela sempre vai ressurgir. E mesmo que ela seja vista como algo marginal, como o cara ali que está tirando bombas, ele vai tirar flores, porque a arte sempre faz coisas boas para as pessoas. Então, essas são, assim, basicamente as mensagens, né? E aqui eu trago para vocês algumas questões que foram definidas, né? Especialmente, assim, por alguns autores que eu gosto bastante. Um deles é a Ellen Lupton, que vai falar dessas questões sobre design, identidade e mensagem como algo, assim, muito importante dentro das questões de conceito. Então, é assim, a mensagem está lá. E como ela é visualizada, esse é o conceito. Então, gente, a gente precisa ter um diferencial no mundo, porque senão ninguém vai lembrar da gente, né? É um, é um bombardeio de coisas. Enquanto vocês estão aqui, eu imagino, porque pelo menos eu estou aqui, 80 mensagens no WhatsApp o tempo todo, e a gente está curioso para ver. O mundo digital é fascinante, é muito difícil eu competir com tanta coisa. E eu, quando eu competi, vou competir com uma coisa tão simples embaixo do viaduto como uma garota soltando um balão vermelho. Então, isso é um sinal de que aquele conceito foi bem sucedido. Então, o conceito é aquilo que, além de espalhar uma memória visual, ele cola, ele emociona, ele movimenta, né? O problema é aquilo que pode ser iluminado por uma mensagem visual. E o conceito é o que aquilo veio trazer ao mundo. Veio trazer um coração ao mundo, livre, leve, de graça. Problema: pessoas que não têm acesso àquilo e que mesmo embaixo do viaduto podem ter acesso a isso e que nunca vai ser esquecido por ninguém. A gente sabe que essa obra ela passou por uma coisa muito interessante. Ela foi vendida num museu assim por muita grana, pessoal. Eu não me lembro quanto, mas era assim. Tipo, se alguém lembrar, coloca no chat aí. Era tipo assim, 2 milhões de libras esterlinas, que dá assim, sei lá, 12 milhões de reais, qualquer coisa assim. E quando foi arrematada essa obra começou a ser triturada, né? Não vou mostrar o vídeo aqui também, que não vai dar tempo, mas quando ele faz isso, os caras ali conseguem parar o triturador pela metade, ele só está dizendo essa mensagem. Há milhões de anos, quando essa obra foi doada para o museu, ela foi doada, ele colocou um triturador da obra atrás do quadro, com a moldura, que ele mesmo doou a obra já com a moldura. E quando esse. A negociação que foi feita foi que ela nunca fosse vendida. E quando ela foi vendida, tipo 5, 10 anos depois, porque estava muito pop, muito valorizada, ele acionou o triturador. Claro que tem gente que fala que ele tinha alguém no museu que conhecia, que tem uma gangue, que não é uma pessoa só, mas isso são teorias, né? E independente, né? Tem muita gente que fala, agora a obra vale mais ainda, triturada, pode até ser, mas foi um manifesto que faz parte de um design estratégico daí, né? Eu vou chocar o mundo, e agora sim todo mundo, quem esqueceu já da minha menina com balão vermelho, agora vai ver que ela está viva, bem, e que ela está sendo vendida pelos museus a 2 milhões, e os artistas não ganham nada com isso. Então, essa foi a mensagem que a obra quis passar. Ela tem que ser marginal e ela tem que ser gratuita para a sociedade. Aqui, ó, um momentinho, ó. Não vou passar porque não vai dar tempo, mas depois a Rafa passa para vocês as coisas. Muito legal, né, gente? Que emoção! O que é bacana aqui, tá, gente, é que muita gente no mundo inteiro estava fotografando e, enfim, para chegar no design daí, o Banksy, é claro, ele não é apenas né, uma pessoa que está fazendo um voluntariado, ele é um designer, ele tem os seus fanzines, ele tem os seus e-commerces, que normalmente são espaços concedidos por ele para algumas pessoas que são seus fãs e seus brothers, vamos dizer que ele confia, e que vende as obras dele daí como objetos de design, mas a um preço possível.
Então, quem quiser comprar a sua garota com o balão vermelho, ela não vai custar 2 milhões, ela vai custar 19 libras, né? E ainda tem várias questões que, às vezes, em um dia no site, os não sei quantos primeiros lá que colocarem o nome, ele vai mandar pessoalmente uma obra para aquela pessoa. Então, isso é como é que a gente diz? Um estilo de criação. E por último, gente, prometo que eu vou falar em 5 minutos, que eu queria mostrar muito esse case para vocês, para vocês pensarem que, além da estética, além da memorabilidade, uma outra coisa muito legal é o processo semiótico, que também é triádico. Não vou ter tempo de dar uma aula de semiótica para vocês, mas eu vou falar para vocês que ele acontece também em 3 instantes: primeiridade, secundidade e terceiridade. Como eu me sinto é a primeira coisa que eu vejo. O que eu penso, o que eu sei é a segunda coisa que eu vejo. E a terceira coisa é o que eu concluo, é a síntese, que vem lá de um filósofo chamado Hegel. Então, eu vou mostrar um case para vocês que aconteceu bem que nem aconteceu comigo lá quando eu vi o atirador de bombas do Banksy. Se eu tocar para vocês agora um barulho de trovão, que até em Curitiba tá trovejando mesmo, eu vou lembrar que eu estou no escritório, mas na minha casa eu deixei algumas coisas no varal. E como resultado, todas as roupas que eu pus no varal vão ficar super encharcadas e eu não vou conseguir recolhê-las. Então, dependendo do meu momento, do meu repertório e daquilo que, como eu me sinto, a chuva vai me trazer um sentimento ruim, né? Mas eu só sei que é chuva porque eu tenho esse conhecimento, é o meu repertório. E a semiótica acontece assim, né? E no processo de construção de um produto com design, isso acontece da mesma forma. Então, para terminar, gente, a nossa noite, eu vou mostrar o case da favorita, em homenagem à sensacional Rita Lee aqui, que eu acho que é uma das grandes mulheres aqui do cenário, não só do rock, mas do posicionamento, do empoderamento, e também as obras de Rita colaboraram muito para uma expansão criativa, né? Para novas estéticas, para novos acolhimentos. E esse livro foi lançado e ele saiu como um projeto de design muito bem sucedido. Se vocês olharem bem, dá uma olhada no modo como o naming foi composto, favorita, e a partir desse lance de favorita, favorita, eu ainda associo a Rita a uma abelha, mas essa abelha é uma vespa também, porque, na verdade, essa coroa está bem pontiaguda. Para eu não esquecer que ela é uma abelha, eu também penso que tem algumas outras coisas nessa foto que eu deveria prestar atenção. Uma delas está na mão da Rita, a outra delas são nas asas transparentes, e a outra está nessa coroa sensacional que conta para mim que ela não é apenas um objeto dentro, né? Quem é esse livro? Esse livro é sobre a Rita Lee. Esse livro conta para mim quem é a Rita Lee caso eu não conheça. E se eu conheço, ela se torna mais favorita minha. Então, eu penso na tipografia, penso nas cores, penso no formato que está dentro da capa, penso no nome e associo como uma brincadeira para quem está lendo, né? Então, o conceito aqui, gente, é o de abelha rainha. Para a gente não esquecer, ela está usando um anel de rainha, né? De abelha, que é uma joia dourada, que dá a ideia de que seja ouro. Ela é uma rainha, ou seja, ela está com uma coroa, mas ela tem alguma coisa de vilã, porque ela é também do rock, transgressora, e acaba sendo, como uma abelha rainha é, única na tribo. Como uma abelha rainha é, ela é a polinizadora de ideias para as abelhinhas que a seguirem, ou seja, nós, a sociedade. Então, essas coisas que são criadas dentro do conceito de design, elas fazem com que a gente crie um território da emoção. Essa é uma das fotos dentro do livro, que
trazem para a gente muito mais informação. Se a gente pensar a respeito, a gente vai lembrar de milhões de coisas que eu coloquei aqui, inclusive o contraste do amarelo, né, que é um amarelo que dói no olho, porque é para doer mesmo. Fosforescente, porque tem um lance da modernidade, como as cores fosforescentes têm, e também da estética do belo, como centralização de capa, né? Vocês podem ver que tem até um posicionamento de coração aqui, ó, no centro da imagem da Rita. E todas essas coisas, gente, fazem com que a gente acabe sendo levado a se apaixonar por um livro desses ou até comprá-lo. Então, são esses conceitos, ou essa produção de um grande conceito, que no caso aqui era a abelha rainha, que fazem com que o design seja apaixonante. E para não dizer que eu não trouxe nada de arquitetura e interiores, eu também trouxe aqui um lugar apaixonante, que é a Loja Natura, na Oscar Freire, que traz também um conceito de artesanalidade e ainda por cima se une à arte para trazer umas obras enormes dos irmãos Campana, que fizeram umas colmeias também, falando em abelha, com as cores e as formas dos frutos que são usados na composição daquela linha da Natura que foi lançada junto com a loja, que até esqueci o nome da linha agora que me fugiu. Mas são essas sementes e esses cheiros exóticos do Brasil que compõem a loja Natura. E por isso que lá no começo eu falei para vocês que a gente sabe que a gente está numa loja Natura e não na do Boticário, ou vice-versa, porque ambas têm um conceito muito distinto, embora as duas sejam perfumaria e excelentes, cada uma no seu estilo, né? E é isso, gente. Falei muito, mal dei tempo para vocês falarem qualquer coisa, mas tá aqui meu Instagram, né? Meu Facebook. E se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, gente. Ó, eu não sei, gente. Deixa eu ver aqui. Formulário de presença. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. O que que vocês Ô, perguntaram? O que que eu professora, errei a aqui? Lívia, ela Oi. pediu para dar dicas de mais repertório de artistas ou obras ou livros, pesquisa. Ah, sim, posso dar. Vocês querem que eu coloque aqui no. Ó, eu tenho algumas pesquisas que eu coloquei aqui nas minhas referências, tá? Vou dizer que a primeira referência que eu coloco é a Ellen Lupton, que é o Design como Storytelling, que o storytelling é uma técnica de construção de conceito válida para todos os designs. Deixo aqui o livro também da Eleanor Hartney, que fala sobre o pós-modernismo, e ela vai falar sobre design urbano de um jeito maravilhoso. Vou citar também a Rita Clifton, que vai falar muito nessas questões do mundo das marcas, e vou falar sobre o design patrimônio, né? Design e patrimônio do Fajardo, que são excelentes esses pesquisadores. Eu conheço o Fajardo pessoalmente e que vão falar do design como um patrimônio humano. Se vocês quiserem mais dicas de artistas, gente, eu vou dizer assim, olhem sempre as publicações, as publicações que vocês mais gostam, deem uma olhada como é que eu vou dizer, nas referências que aquilo traz, né? Acho que o Banksy é uma referência alucinante. Todos os movimentos de arte são muito importantes. Em arte de... deixa eu só entrar aqui no chat para eu digitar algumas coisas. Eu vou colocar aqui... só um pouquinho. Chat. Vou colocar, o pessoal de animação já sabe, mas vou colocar o Estúdio Ghibli, com todas as suas cores orgânicas, com todos os artistas que estão envolvidos naquele processo. Todas as animações têm um toque de modernidade muito importante da gente ver. Vou citar o Paulo Leminski, que é um poeta curitibano já falecido, que trabalhava com publicidade, ele foi um artista tanto nas letras quanto na visualidade, porque ele trabalhou com muita gente que construiu um mundo do design aos nossos olhos hoje em dia, né? E vou falar para vocês assim que são eu também amo esse estúdio.
E vou falar para vocês assim que eu tenho tantos artistas favoritos que eu nem sei por onde começar. Mas eu começaria assim, por não esquecer da moda, não esquecer do cinema. Vou colocar coisas bem clássicas aqui, que eu acho que todo mundo tem que ver, que é o Alexander McQueen. Vou falar um pouquinho de um cineasta maravilhoso chamado Michel Gondry, que faz umas obras muito legais. Ele é cineasta e as obras dele são incríveis, sempre com uma visualidade muito forte. A Ellen Lupton, já coloquei para vocês que ela é uma tipógrafa maravilhosa. Quem gosta de tipografia, ainda vou recomendar para vocês o Leather Jack no Instagram. Ele é meu amigo, hoje ele mora em Nova York, ele começou como tipógrafo aqui em Curitiba. Ele é um artista incrível das letras também. E dizer para vocês assim que os irmãos Campana, né? Vou colocar aqui Humberto Campana, que nos interiores também eles são imbatíveis, é muito conceitual. E daí, gente, vou Justapox, tá? As revistas. Justapox é essa revista que me contatou, que eu acho assim, tipo, muito maravilhosa, e diria assim, para que vocês colhem nessas publicações, se vocês puderem, e dentro de revistas que são não especificamente apenas de design, mas que elas têm design e outras coisas muito legais, porque o design é cultura, o design é letras, o design é artigos, o design é literaturas, o design é tudo. Vou colocar New Yorker, que é uma revista que eu adoro e que sempre sai uns designers maravilhosos também, né? Eu acho assim que são coisas assim muito legais. Para design de games, não existem assim revistas e blogs específicos, né? Mas eu já dei aula de estéticas, né? Estéticas de games. Eu adoro game. Eu diria para vocês irem nos games em si, né? E para vocês pesquisarem, por exemplo, assim, quem gosta de Zelda, pesquisarem as multiculturalidades presentes em Zelda, que tem até arte árabe dentro desse jogo. Então, eu tenho muito amor por esse jogo também, gente. Moda Alexander McQueen é o primeiro que me vem, né? E que tem assim uma contribuição em termos tanto de modelagem, né? Quanto questões, né? De transgressão, né? Então tá bom, gente. Eu tô indo embora. Eu agradeço bastante assim a presença de vocês aqui. Eu tenho aula daqui a pouquinho, mas eu queria agradecer todo mundo que participou aqui. Se eu puder depois colaborar de alguma forma, me manda um DM pelo Instagram e é claro que eu vou responder, né? E eu sou super, como é que a gente diz? Eu sou super acessível, gente. Eu tô sempre também postando coisas legais. Quem quiser me mandar um oi. Eu tô tentando mandar mensagem para todo mundo aqui, mas está só saindo a Lara. Mas eu tô incluindo para todo mundo o meu Instagram aqui, que é Adriane, 2Ns, _ Linhares, tá bom? Um beijo, gente, bem grande. Adorei estar com vocês. Obrigada, Um Picô. beijo, professora. Muito obrigada.